estamos iniciando mais um Conceito Podcast. Hoje, no nosso bate-papo, nós iremos abordar negativação indevida. Um problema que acontece com muita gente, né, doutor? Muita gente, muita gente. Tá, obrigada, hein, doutor Vladimir Valadares, especialista do consumidor. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço por tratarmos de um tema tão bacana e tão importante, né? Nessa sociedade de consumo que nós vivenciamos, né? Que é justamente essa parte da negativação indevida, e te parabenizo pela abertura do tema no seu podcast, que é assim, de extrema importância mesmo. Doutor, o que é a negativação indevida? Quando acontece? Pois bem, veja bem, Sônia, a negativação indevida ocorre quando o consumidor tem o seu nome registrado nos serviços de proteção ao crédito de forma ilegal. E quando isso acontece? Acontece quando uma empresa coloca e registra o nome, manda os dados do consumidor para esses órgãos de proteção ao crédito, que acaba atrapalhando o consumidor na vida consumerista dele, né? Porque ele não vai conseguir crédito, ou seja, o nome da pessoa popularmente estará sujo. E isso acontece de forma devida, quando de fato o consumidor está inadimplente, mas acontece também quando o consumidor sequer teve contato com aquela empresa, né? Existem situações em que bancos enviam o nome do consumidor para os órgãos de proteção ao crédito sem que o consumidor sequer tenha tido contrato ou nunca contratou nada com aquele banco. Aí sim se caracteriza uma negativação indevida, ou seja, o nome da pessoa estará negativado nos órgãos de proteção ao crédito sem que ele tenha dado causa àquela negativação, sem que tenha ficado inadimplente com aquela determinada instituição ou com aquele determinado órgão, né, da relação de consumo. Doutor, o senhor falou do caso da pessoa não ter adquirido, né, de certa forma, aquele bem, né, ou aquele empréstimo. Sim. Mas vamos colocar que a pessoa adquiriu, aí passou-se 40 dias, ela não pagou, a instituição financeira ou a empresa onde ela comprou, né, ou aquele produto, mandou ela para o cartório no dia 20 e no dia 20 ela foi lá e pagou. Sim. Como é que fica? Porque os órgãos, né, de proteção, eles têm um tempo para tirar o seu nome. Sim, sim. Aí de quem é a responsabilidade? Olha só, neste caso especificamente, é bom a gente deixar claro que a inadimplência ocorre no dia posterior ao vencimento. Então, se você tem uma obrigação vencendo hoje, você não quitou, no outro dia você já está inadimplente face àquela obrigação, que abre direito a outra parte de buscar os meios para satisfazer aquela obrigação, né? Entretanto, é costumeiro, e nós entendemos, mas nada disso é legal, que as empresas esperam 30 dias para negativar o nome da pessoa. Por que as empresas fazem isso? Primeiro, por camaradagem comercial, e segundo, porque ela paga uma taxa para negativar o nome da pessoa, e às vezes 30 dias é o prazo que aquela pessoa vai conseguir satisfazer aquela obrigação, né? No exemplo que você deu, em que a pessoa pagou no mesmo dia que a empresa negativou, a empresa, a partir do momento que tiver ciência desse pagamento, ela tem 5 dias para poder retirar o nome da pessoa dos cadastros negativados, do cadastro dos órgãos negativos, né? Então, assim, negativou hoje. A partir de 5 dias, a empresa tem a obrigação, e foi quitada a obrigação, a partir de 5 dias ela tem obrigatoriamente que retirar o nome dela dos órgãos de proteção ao crédito. Quando o seu nome é negativado, negativou hoje, negativou amanhã em outra empresa, aquilo ali fica registrado quando eu for numa empresa comprar algum produto parcelado. Opa, a Sônia tem lá tantos idas no cartório de protesto, entendeu? Isso fica registrado ou não? Depende. Veja bem, se a Sônia hoje comprou numa determinada empresa, comprou numa determinada outra empresa, e essas empresas negativaram o nome da Sônia, durante 5 anos, as empresas manterão seu nome negativado, tá? Isso é fato. Se você não pagar. Então, elas têm o prazo, caso você não pague, né? Deixa bem claro, caso você não pague, ela tem 5 anos para manter o seu nome negativado. A partir desses 5 anos, deu 5 anos,
prescreveu. O seu nome volta a estar limpo. Entretanto, a dívida continua existindo. Mas, perante os órgãos de proteção ao crédito, seu nome vai estar limpo. Tá? Então, não existe a possibilidade de você ficar ad eterno com aquela negativação. E também, caso você tenha sido negativado hoje, pagou, saiu o seu nome, tirou a negativação. Aí, no mês que vem, você foi negativado novamente. Você pagou, tirou a negativação. Esse histórico não persiste. Não persiste esse histórico de negativação. Entretanto, a empresa que negativou o seu nome, ela pode sim ter aquilo, ela vai ter aquilo no sistema, que você consumiu lá e teve seu nome negativado diversas vezes. Tá? Agora, nos órgãos de proteção ao crédito, não pode. Isso é ilegal. O consumidor pagou, tanto que, se, por exemplo, você tiver o seu nome indevidamente negativado por uma instituição financeira, e aí neste caso, Sônia, a gente fala sobre a tentativa administrativa de conciliação, né, mas como nós estamos falando de uma negativação que é um dano irre ipsa, não precisa de prova, que é um dano que não necessita de provar que você sofreu esse dano, porque você ter um nome negativado é algo muito sério, né? Então é um dano que não necessita de prova, ele é irre ipsa que a gente costuma falar. Neste caso, se você for diretamente ao judiciário, pedindo para retirar, comprovou lá, se levou a certidão do SPC e do Serasa, em que seu nome está negativado e você não teve nenhuma relação de consumo, o juiz vai dar uma liminar pedindo para tirar. Aí, se o banco já tiver retirado nesse tempo, o banco tiver retirado antes da liminar, digamos assim, como você vai comprovar que aquilo estava lá, que foi seu nome negativado? Se você for novamente lá no SPC, no Serasa, na CDL, por exemplo, aqui em Governador Valadares, que é os órgãos onde você vai conseguir, você não consegue demonstrar que aquele foi negativado. Somente através de uma ordem judicial que eles vão emitir um histórico de negativação do seu nome. Porque se você que tem o seu nome, se a Sônia for lá e falar assim, não, eles negativaram o meu nome na semana passada, eu quero pegar, mas eles já retiraram o seu nome, você não vai ter acesso a esse histórico. Entendi. Você está falando, sempre o termo negativado. Uhum. Negativado é a mesma coisa que protestado? De certa forma, sim. O protesto é uma coisa e a negativação é outra. Protesto é quando um título vai direto ao cartório, né? Você tem aquele título protestado. A negativação é quando você tem o seu nome vinculado ao sistema de órgãos de proteção ao crédito. O protesto, ele te impede da mesma forma que a negativação. Só que são coisas feitas em situações, em instituições distintas, né? Quando você fala em protesto, você vai ter protestado um título diretamente em determinado local, que é o cartório. É o cartório de títulos quem vai protestar esse título. O que fazer quando ocorre a primeira negativação? É você ir direto no cliente, na empresa, né, que te negativou e tentar negociar ali, ou você já não consegue fazer mais nada com a empresa? Você tem que ir no órgão aonde está a sua dívida. Você diz negativação indevida ou uma negativação devida? É porque agora tem o protesto e a negativação, né? A questão do protesto você só consegue resolver no cartório, né? Você vai direto no cartório. Mas aí depende, porque veja bem, esse protesto ele foi feito de forma devida ou indevida? Aí os dois casos. Os dois casos. Então tá. Tanto a negativação quanto o protesto. Casos de negativações e protesto devido. O consumidor, ele deve procurar a empresa em que ocorreu o negócio entre eles para quitar essa obrigação que ficou faltosa, né? E a partir desse momento que foi feito, por exemplo, você tem um empréstimo no banco e aí você vai fazer uma novação dessa dívida. Ou seja, você não conseguiu pagar aqueles empréstimos, o banco vai sentar com você, vai fazer uma negociação e vai novar essa dívida. E aí, a partir do momento que foi feita essa negociação, você pagou a primeira parcela, o banco automaticamente ele é obrigado a tirar essa negativação. De igual forma, se você tiver um título protestado, você negociou com a empresa, pagou, por exemplo, o Estado vem protestando agora o não pagamento do IPVA, né? Você foi lá, fez a negociação com o Estado, pagou a primeira parcela da negociação que você fez com o Estado, o seu nome já está apto a sair do cartório. Entretanto, o cartório tem uma diferença, porque a pessoa que foi protestada, ela deve arcar com as custas cartorárias, tá? Então, se foi de forma devida, é esse o caminho. Se, por outro lado, a negativação ou o protesto for de forma indevida, o caminho é outro. Se for indevido,
Basta a pessoa, caso ela queira procurar a empresa e falar, não tenho crédito com você, não tenho nada, negócio nenhum com você e vocês negativaram meu nome. Retira. Eles são obrigados a retirar. Se não retirarem, a via judicial é quem vai fazer isso. E sem custas nenhum para ele. E vou além. O fato da empresa tirar o seu nome não tira o seu dano, o dano que você sofreu. Lembra que nós falamos sobre o dano e reipsa? Uhum. Esse dano já aconteceu. Esse dano já aconteceu. Independentemente da pessoa, da pessoa jurídica, retirar o nome do consumidor dos cadastros negativos, ele vai ter o dano. Ele pode judicializar para receber um dano moral em virtude dessa negativação indevida. Existe alguma consequência para a empresa ou para a instituição financeira que negativa indevidamente o consumidor? Existe o fato do dano, né? Ela vai ter que indenizar esse consumidor. Então, a forma de punir essas empresas é justamente o dano moral que ela vai ter que arcar para a pessoa que foi negativada, e que acaba sendo um dano patrimonial para ela, né? Porque ela vai perder, vai ser afetado o patrimônio dela. Ela vai ter uma punição por aquele erro que ela cometeu. E qual é essa punição? Financeira, né? E aí é onde que dói mais no sujeito, né? É justamente no bolso. Então, essas empresas, elas terão. E, dependendo da situação, se isso ocorrer de forma muito consequente, acaba que o Ministério Público entra, porque aí você tem uma situação que nos parece ser fraudulenta, né? E aí vai entrar, nós temos crimes na relação consumerista. O Código Consumidor, ele é tão perfeito, Sônia, que ele regra tanto o direito material como o direito processual, e tem crimes estampados no Código de Defesa do Consumidor, sabe? Então, caso aconteça de forma reiterada, a empresa ela vai sendo punida de forma gradativa. Punir uma vez foi um erro, poxa, o juiz vai analisar aquilo. Agora, se for de forma reiterada, o juiz vai analisar aquilo de outra forma. Com certeza o juiz vai olhar e vai falar assim, peraí, esse banco não está agindo de forma correta, né? Então, existe sim uma punibilidade ao banco. Então, a negativação indevida tem como evitar, né? Você entrando Sim. com os processos para que o jurídico tome conhecimento e venha, né, de certa forma, colocar uma moral na empresa, né? Eu digo mais além, as empresas hoje, Sônia, hoje nós estamos tudo informatizado. As empresas, hoje você tem informatização para tudo. Uma empresa negativar o nome de um consumidor de forma indevida hoje vira o absurdo. Com a tecnologia que a gente tem hoje... Quando a gente fala de tecnologia, as pessoas hoje usam muito a tecnologia para expor o que está acontecendo. Uhum. É correto, às vezes, expor que uma empresa te negativou indevidamente? Sim, sem sombra de dúvida. Ainda mais se a empresa não quiser resolver o problema do consumidor. O Reclame Aqui é um site muito importante, o gov.br. Por quê? Como é sabido, as relações de consumo hoje, elas vão muito além da própria relação de consumo. Vem a confiança, vem o bom nome daquela empresa. Então, se a empresa, e as empresas prezam, as empresas sérias, elas prezam por isso, prezam pelo bom nome. Eu vou te contar um caso que eu tive com o Mercado Livre há pouco tempo. Uma situação em que eu efetuei uma compra, eu não conseguia cancelar a compra, tentei contato diretamente através do site, do chat, pelo WhatsApp, liguei, não conseguiam resolver meu problema. Eu entrei no Reclame Aqui, fiz uma reclamação, com 3 dias estava resolvido o problema, porque o Mercado Livre agiu de forma correta, é uma plataforma que sempre procura agir de forma correta, e não estou fazendo propaganda nem mexendo para eles, não, estou só trazendo o caso, o ocorrido. E eles prontamente resolveram, justamente porque eles entendem que o patrimônio maior que eles têm é o nome deles, é a marca deles, né? Então, essas empresas, elas prezam por isso, né? Então, o correto é a pessoa ir primeiro a quem causou o dano para ela, né, da negativação, tentar resolver aquela situação e depois procurar um advogado. Ou se a pessoa não conseguir resolver de forma harmoniosa, aí sim procurar o direito do consumidor. Olha, né? Sônia, eu falo para você o seguinte, que numa situação de negativação indevida, o consumidor, ele deve primeiro entrar em contato com a empresa. É relativo isso, porque vai depender de como o consumidor dispõe do nome dele, o que ele precisa, porque às vezes ele vai falar isso com a empresa. É lógico que a tentativa administrativa sempre é muito viável, sempre é muito bom, né? Mas existem empresas que não vão querer resolver.
Então, ele vai procurar o judiciário porque liminarmente ele vai conseguir ter retirado o nome dele do SPC. Além de a pessoa resolver a questão do nome, aí aquela sentença que geralmente dá por danos morais, aquilo depende ali muito do valor da ação ou não? É um valor já arbitrado, você ganha por danos morais X? Ou como é que funciona? Não existe uma tabela. Não existe uma tabela de danos, até porque o dano tem que ser comprovado, ele vai ser provado de determinada situação, né? Não existe uma precificação, mas os tribunais, eles mantêm uma coerência no sentido de indenização, entendeu? Então, ele vai mantendo uma certa coerência. Um valor X coerente com essa negativação. Então, assim, eu não posso falar com você que, hipoteticamente, uma indenização por danos morais hoje está dando 30 mil reais. Não, não existe isso. Existe que essa indenização ela vai ser dada. Agora, o valor fica a cargo do juiz. É o juiz quem vai analisar o caso concreto, a situação em tela, e aí sim vai quantificar esse dano. Então, não tem um valor específico? Não tem. E a pessoa também, a questão da má-fé, né, por parte do consumidor, nesse caso não existe, né, porque se o fato está ali, né, você não consegue, porque muitas das vezes tem ações que tem um pouquinho de má-fé, né, aquela questão de querer ganhar um dinheiro fácil, né, neste caso não, né. Por incrível que pareça, existe. Por incrível que pareça, existe. E aí já foi simulado também uma situação, esse tipo de situação para impedir isso. Às vezes a gente fala má fé, mas assim, pode ser desconhecimento ou algo parecido. Eu creio que para um advogado ele tem que filtrar isso quando pega uma situação dessa. Por quê? Se a pessoa vai ao seu escritório te procurar para você ajuizar uma ação por causa de negativação indevida, a primeira coisa que você vai perguntar para ele é o seguinte: você tem negativação no seu nome pré-existente? Por quê? Se a pessoa vai hoje para lá porque a empresa X negativou o nome dela, entretanto, há um mês atrás, a empresa Y já havia negativado o nome dela de forma correta, porque ela deixou de cumprir com a obrigação dela. Então, a empresa Y está corretíssima na negativação. Essa outra negativação aqui não vai gerar o dano que a gente está falando, porque já existe uma pré-negativação aqui, uma negativação anterior a essa que ocorreu aqui. Compreendeu? Então retira, porque o fato é justamente o dano de você ter o seu nome vilipendiado. Não é isso? Então, como você já tem uma negativação, não há que você falar em dano. Entendi. Em qualquer situação, o interessante é procurar um advogado e se orientar, né, doutor? Sim, procurar sempre um advogado da sua confiança para que ele tome as medidas cabíveis judiciais, né, e possa te instruir. Caso não venha tomar uma medida judicial, ele te instrua de forma que você tenha o seu problema solucionado o mais breve, o mais rápido possível, que é o que é mais interessante, né? Porque muitas vezes não vai sair da forma que o consumidor quer, né? Vai sair dentro do que é justo, né? Justamente. Mas assim, em relação a essa particularidade de negativação, Sônia, o judiciário tem sido muito severo com relação a isso, sabe? Tem sido muito pontual, os juízes têm agido de forma muito correta com relação a essa situação, pesando mesmo a mão para que as empresas entendam que é algo que não pode ser tratado como um erro comum. Uma banalidade. É uma banalidade, né? Justamente. Porque realmente ter o nome negativado é aquilo que a gente falou, né? Você chega em algum lugar e de repente acontece de você encontrar o nome negativado por conta, às vezes, de valores irrisórios. Há pouco tempo aí, a gente tem um apartamento em Belo Horizonte. Eu sei que aí falou, tem uma pendência no seu nome. Eu fui olhar, era 30 e poucos reais de um apartamento que estava fechado da CEMIG. Então, aí, quer dizer, só que foi erro meu de não ter olhado que o apartamento estava fechado. A imobiliária lá também errou também de não me passar o valor. Aí, às vezes, por conta de mixaria, né? E te falo mais ainda, você teve notificação da CEMIG falando que você estava com seu nome prestes a ser negativado? Não, porque as contas chegam lá, né? Mas eles chegaram a enviar para este apartamento também? Não sei, daí eu não sei. Pois é, porque é importante também deixar salientado que as empresas elas são obrigadas a informar o consumidor sobre essa negativação. A empresa ela tem que informar o cliente que irá negativar o nome dele. Ela vai avisar o consumidor, fala, olha,
se dentro de tantos dias você não solucionar o problema, o seu nome será negativado. As empresas mandam, o SPC, o Serasa, elas mandam para a casa do consumidor esse aviso, porque tem que mandar. É obrigatório mandar. Tem empresas que geralmente ela não manda, né, para os órgãos, né, que negativo, mas mandam direto para o advogado para fazer a cobrança. É correto? Pode, porque é um título executivo, né? Mas o percentual que um advogado cobra em relação à negativação dos órgãos é maior, é menor? Você diz em relação à empresa aos ou ao honorários consumidor? Que você tem que pagar ao advogado. Vai depender. Olha só, via de regra, quando cai numa empresa de cobrança, a empresa vai cobrar o que já está pactuado com a empresa que ela adquiriu aquele direito. Geralmente as empresas compram essas dívidas, né? Essas empresas vão comprando dívidas e aí vai fazer a cobrança. O caso de honorários advocatícios, elas só serão devidas caso haja a propositura de uma ação, né? Aí sim haverá, o juiz irá estipular os honorários advocatícios que ficarão a cargo do executado no caso, né? Que seria o consumidor. Mas, via de regra, as empresas não vão executar dívidas pequenas, né? Igual hoje nós temos esse programa de Desenrola Brasil, que é para tirar o nome das pessoas da negativação. Então, dívidas até um determinado ponto, as empresas dificilmente vão movimentar o jurídico dela para poder receber essas dívidas, né? E existem meios hoje de negociação muita. Existe uma lei que é muitíssimo importante, foi acrescentada ao Código de Defesa do Consumidor, que é a lei do superendividamento. Que o consumidor ele pode fazer o seguinte, ele pode fazer um plano de recuperação e apresentar aos seus credores. E o juiz vai apresentar isso, vai chamar todos os credores, a empresa deve a 20 empresas, a pessoa deve a 20 empresas, perdeu o emprego, teve alguma situação que deixou ela, de certa forma, sem poder arcar com esses compromissos, ou ficou, a subsistência dela ficou impedida com essas contas, ou com esses débitos, a pessoa pode, através da lei de superendividamento, fazer um plano de pagar isso. E ela vai estipular, olha, eu posso pagar R$200 por mês a todas as empresas. O juiz vai chamar, vai fazer um plano de pagamento durante 5 anos, vai decotar juros, vai tentar decotar os juros dessas dívidas, para fazer com que o consumidor consiga arcar com as dívidas. O consumidor mesmo pode entrar com essa ação de superendividamento. As empresas, caso não aceitem, o juiz vai estipular, não, eu vou estipular isso daqui então. Então é algo muito positivo para o consumidor, né? Então, assim, hoje o consumidor ele consegue negociar isso de diversas formas. Deixa negativado quem quer, né? Justamente. Não digo nem quem quer, porque muitas das vezes, Sônia, existem situações, a gente chama no direito, às vezes, teoria da imprevisão, que é algo que, infelizmente, pode acontecer que traz um encargo à pessoa que ela não consiga, né? Agora, existem sim pessoas que vão manter por manter, né? Às vezes aquela questão de querer comprar hoje, amanhã vai lá e compra, às vezes o orçamento é X, ela compra X mais Y e por aí vai, né? Aí não tem como resolver o problema dessa pessoa, né, doutor? Não tem como. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Ok, eu que agradeço e estou à disposição sempre que precisar. Tá, obrigado. Conceito Podcast, se inscreva em nosso canal.